E pessoal, tudo bem? Estamos aqui começando com mais um episódio do podcast da Cisga. Eu sou o Rodrigo Queiroz. Opa, eu sou o João Helsen, colaborador da Cisga e também apresentador aqui do Cisga Podcast. Hoje, quem temos? Hoje é um convidado especial, como vocês já podem ver, convidado nosso aqui também, representa também a diretoria da Cisga, né, João? Isso. E hoje o bate-papo vai ser bem bacana também, para conhecer um pouco mais da história. Um empresário de sucesso. Isso, como é que começou a vida, da onde que veio, né? Sempre o que come. Também, onde vive. Onde vive. Mas vamos lá, sem mais delongas, por favor, se apresente, qual é o seu nome? Boa tarde, pessoal. Vanderlei Romeu Bus, designer joias. Estamos aqui para contribuir. Maravilha. E aí, João, vamos começar já pedindo pro pessoal curtir. Bora, curte, compartilha, aonde você estiver olhando pelo celular, pelo computador, às vezes por uma TV, tudo tem como curtir, né? Isso é muito interessante, com controlezinho, sem controle no celular, ainda não com a mente, mas estamos quase. Quase. Novidades, ou melhor, plataformas, né? Estamos no Spotify, estamos também no TikTok, no YouTube, Facebook e Instagram. Tudo com @Cisga você encontra. Maravilha. E também para quem não teve a oportunidade de assistir os episódios anteriores, né? Pode ir lá. Tem bastante coisa aí bacana pra gente conhecer o pessoal da nossa cidade, né? A gente se cruza por tudo quanto é lado e acaba que não tem o tempo de conhecer um pouquinho mais que a nossa cidade é muito grande. Né? Aí a gente acaba se batendo de vez em quando. Sim. Mas vamos lá, Vanderlei, bem-vindo aqui, né? A gente quer agradecer você pela possibilidade de ter vindo aqui, né? Conversar com a gente, tirar esse tempo, né? Um pouquinho. Eu queria entender de você um pouco mais, onde que você veio, onde que você nasceu, né? Como foi sua criação na infância, né? Quem que era o Vanderlei criança? O Vanderlei criança veio do interior, né? Eu fui nascido e criado no Rio Grande do Sul, em 13 de maio. Depois fui mais para o interior ainda e no fim das contas, então, com 10 anos viemos para Mato Grosso do Sul. Chegamos em Maracaju. Já casei, depois fui a Rondonópolis, São Gabriel do Oeste. É uma trajetória bem longa, hoje já com 52 anos, né? Passaram alguns dias. Mas então nascido no Rio Grande do Sul, 13 de maio. Lá meus pais, então meu pai, minha mãe, meus irmãos. Meu pai tinha uma fábrica de bomba de chimarrão. De bomba de chimarrão. E o fabricante de bomba de chimarrão, ele também é Ourives, porque a bomba de chimarrão feita em ouro e prata, ela é uma joia. Ela é considerada uma joia, ainda mais feita artesanalmente, como era feita antigamente, né? Hoje em dia é linha de produção, então é diferente. Sim. Mas antigamente era feita à mão, era tudo com ferramenta artesanal, tudo manualmente. Cada bomba era única, né? Cada bomba era única. Isso é bacana, né? Só cortando um pouquinho, né? Mas até um pouco tempo atrás eu não sabia que existia... É uma joia, né? É. Porque é feita de ouro, né? E prata, ouro enfim. E prata, né? Às vezes a gente olha e nem imagina, né? Uhum. A gente tá vendo o ouro, tá vendo a prata, mas é corriqueiro, né? Uma bomba de chimarrão, Mas hoje não deve ter muitas, né? Também, né? É diferente dessas do mercado, né? Isso, ela tem, só que ela, como nós já falamos, ela é uma joia. E a prata, como ela está cara, o ouro, como está muito caro, então, vamos dizer assim, que não é tão acessível. Não sendo acessível, para tomar chimarrão eu não vou gastar tanto, né? Então eu vou gastar menos. Aí eu compro uma bomba de aço, que hoje entrou aço com bastante força, aço inox, né? Aço cirúrgico. E é bem mais em conta, entendeu? E ainda falando das do mercado, não menosprezando nenhuma, mas tem umas de qualidade mais inferior ainda. Então essas são mais baratas ainda, entendeu? Então para você tomar chimarrão você tem várias formas de pensar. E a bomba de ouro e de prata é a única que dá reforma. Esse é o interessante, tá? Estragou. Vai levar numa joalheria, não são todos que fazem, mas eu ainda faço. Vai ser reformada. Furou, quebrou o cano, a cestinha. Enfim, o que estragar na bomba a gente reforma. Deixa ela zero novamente. Muito bom. Faz o polimento, deixa nova. Mas e se a pessoa tem em casa uma bomba que ela não é de ouro e prata, é de aço? Eu posso levar lá que o senhor também conserta? Não, as de aço não consigo consertar. Acho que pelo saber, valor né? não compensa. Mas nem tanto por isso, porque eu trabalho com ouro e prata.
Tá. Entende? Eu não tenho ferramentas para trabalhar no aço. Ah, interessante. Entende? Então tem os seus pontos aí. Mas de qualquer forma, então, quando o pai tinha a fábrica de bomba de chimarrão, automaticamente ele era um ourives, fabricante de joias, não só as bombas, né, de chimarrão. E ali então, depois de um tempo, ele ficou doente na fábrica de bomba, foi para a lavoura, e da lavoura nós viemos para Maracaju. Em Maracaju eu era novo, ainda tinha 10 anos, aí eu tinha que estudar, então eu fiquei na cidade para estudar. E ali eu ingressei numa relojaria, fui trabalhar de office boy numa relojaria. Não era, tinha fábrica de joias junto, mas eu até então queria ser relojoeiro. Aí eu fui trabalhar como aprendiz de relojoeiro e office boy, né, fazer as correrias da loja. O tempo passou, casei com 17 anos. Novo. Juntei com a minha esposa, que estamos juntos até hoje, já há 34 anos. Ah, que bonito, hein? E aí, com mais ou menos uns 25, não tenho bem lembrança da data, mas aí com 25 fui para Rondonópolis. Moramos 2 anos em Rondonópolis. E depois de Rondonópolis, isso até então trabalhando como relojoeiro. Na época, relógio era muito forte. Porque até o celular entrar, o relógio era a única forma de se olhar a hora, né? Ah, sim. Sim. O relógio. Aí depois o celular entrou em 95, por ali, 90 e dali para frente, aí começou a diminuir o relógio. Por quê? Porque todos tinham um celular. Aí você estava com o celular no bolso, aí não é que você não queria o relógio, mas quando ele estragava, você não precisava mais do relógio. Então você não tinha que mandar arrumar o relógio. Você botava ele na gaveta. Por quê? Porque você puxava no bolso e tinha o celular para olhar a hora. E aí, então, hoje já inverteu um pouco de novo. Hoje o relógio voltou, mas ele voltou mais como moda. E até hoje os relógios, assim como os celulares, eles têm muitas coisas, né? Sim. Fora o modelo padrão, né? Um exemplo, esse aqui tem batimento cardíaco, olha a mensagem. É quase um celular, né? Um smartwatch. Agora sim, agora eles modernizaram bem, né? Hoje o relógio virou uma ferramenta. Como o telefone antigamente também não tinha todas essas coisas, né? Não. Era ligação, mensagem e hora. Isso. Acabou, né? Depois que veio os tampinha BlackBerry, que fechado, apertava assim e vinha o relógio ali. E para aquele jovem que tá assistindo a gente, para quem não tá entendendo, antigamente via Ixi, vai entregar as a idades. hora no relógio, né? No relógio. Vai entregar a cidade de todo mundo aqui. Bacana. Então, aí quando eu saí de Rondonópolis e vim para São Gabriel, foi bem na época da transição ali, que o relógio perdeu força. Automaticamente, vamos dizer assim, o meu salário caiu. Eu era funcionário, né? Por quê? Porque eu tinha uma quantidade de relógios que eu consertava por mês. Quando o relógio começou a perder força, eu comecei a ganhar menos. Aí o pai me ofereceu serviço aqui em São Gabriel, que então ele era da fábrica de bombas, teve um problema de saúde e foi para a roça, foi para a lavoura. Na lavoura não deu certo a lavoura, aí veio para São Gabriel do Oeste. Aqui ele então estava trabalhando de pedreiro. Uma certa época, num dos serviços dele, ele caiu do andaime e quebrou os 2 joelhos. Quando quebrou os 2 joelhos, ele não podia mais trabalhar de pedreiro, por causa de levantar, subir, descer e tal. E saco de cimento e tudo mais. Aí ele voltou a trabalhar como ourives, que era a primeira profissão dele. Aí começou a trabalhar em casa, foi trabalhando. 1 ano depois que ele estava trabalhando em casa, eu vim visitar ele, comentei da situação dos relógios. Ele falou, se tu quiser, tu vem trabalhar comigo. E aí eu vim trabalhar com ele. Entende? Então, numa nova área. Porém, eu já estava desde os 12 anos dentro de joalherias. Entende? Então, eu já estava familiarizado com aquilo. Porém, eu não trabalhava com joias. Aí ali eu sentei na mesa e fui trabalhar com joias. Então, foi Mas tudo... desde sempre com contato, né, Wanderlei? Sim. Desde que você comentou lá do Rio Grande do Isso. Sul, né? E aí sim, aí até um comentário que eu gosto de deixar, né? Porque aparentemente assim, é uma profissão fácil, você vai lá, com 1 mês, 2 meses, você já faz alguma coisa. E isso eu falei pro meu pai, né, uma vez. Falei, ó, daqui a 1 ano, 2, aí eu tô profissional, né? Aí ele falou pra mim, não é bem assim. O profissional só se torna profissional depois de no mínimo 5 anos trabalhando. E eu estranhei aquela fala dele, né? Por quê? Porque, cara, 5 anos para você sentar numa mesa, trabalhar, serviço, né? Mas mão de obra, não é só isso. É você entender o que o teu cliente quer. Essa é a diferença. Porque você traz uma ideia e eu tenho que levá-la para a joia. Isso é a diferença. Por quê? Porque eu não sei tua ideia. Você quer fazer essa logo da Cisga.
Sim. Mas e como é que você quer ela? Né? Se você tiver um desenho, uma forma, não, eu quero assim, assim, assado, ok, isso é uma forma. Mas e quando você não vem com o desenho? Transmitir a ideia, né? Transmitir a ideia. Até mesmo para reproduzir algo, você tem que saber, Tem que. né? E Pra não- aí porque a gente vê cada coisa assim, que, né, que pra fazer isso aqui, mas você vai ver o resultado é outro, né? E aí o tempo vem demonstrando isso, sabe? O tempo ele vai mostrando isso, o tempo vai te dando experiência, enfim, o todo da história, mas porém, o que acontece? É você conseguir tirar a ideia do cliente, jogar ela para uma joia e o cliente olhar aquilo e falar, é isso mesmo que eu queria. Eu nem sabia que era isso, mas É. agora eu vi. Era isso que eu isso. queria. E o mais interessante nessa parte é exatamente isso. O mais gostoso da joia é exatamente isso. Quando você capta a ideia, você joga ela para o metal, para o ouro ou para a prata, aí depois o cliente chega e sorri e fala, era isso mesmo que eu queria. Que legal. Essa é a parte boa. Coisa que o relógio não traz. O relógio, você é uma mecânica, é um motor. Você vai lá, desmonta ele, troca as peças, monta de volta, o cliente leva embora, tá joia, tá tudo certo. Tá funcionando, tá bom, funcionando. né? Legal. E o relógio sempre é o mesmo. Tanto o pequeno, menos os digitais que nem esses agora, né? Que agora modernizou. Mas o reloginho pequeno, aquele desse tamanho de senhoras, como um relógio de parede, um carrilhão grande, um relógio pedestal, eles têm uma mesma funcionalidade, mesma quantidade de rodas, mesmo esquema de engrenagens. Uau, cara, eu teria uma dúvida. Eu ficava pensando, será que é o mesmo mecanismo? Então é o mesmo? É semelhante, lógico que tem tamanhos, mas assim, é a mesma sequência. Né? Tem tantas rodas, vai fazer aquilo lá funcionar. Que interessante. Como é perfeito, né? Porque o tempo ele tem que ser exato, né? Tem que ser exato. E eu acho que isso é uma parte da mecânica que foi estudada muito, né? Nossa. Muito, cara. Sim. O relógio é bem interessante. Eu estudei um pouquinho sobre ele, dei uma lida, né? Demorou para eles chegarem num mecanismo, né? E o primeiro mecanismo, então, não foi nem um relógio de pulso, foi um relógio de bolso. Ele era maior, né? Aquele que tinha a correntinha? Que legal. Eu Assim, tenho um que era do meu avô. Dos menores, tá? Aí tinha os relógios grandes, que eram de parede e tal, isso é outra sequência. Mas o primeiro, assim, que o cara conseguia transportar junto foi um de bolso. Acho que é Ômega, a marca. É isso, tem o Ômega, tem né? várias marcas. E aí, falando, já linkando os dois assuntos, ele tem esse relógio, né? E aí, quando você abria a tampinha dele, tinha umas pedrinhas vermelhas, que é o rubi, né? Rubi. Então tinha, se eu não me engano, 4 ou 5 pedras ali. Sim. E é uma joia, né? Sim. Antigamente, no tempo que eu aprendi a começar a consertar relógio, tinha muita história. O pessoal falava assim, tem que levar onde confia, porque senão vão roubar meus rubi. Ah, tá. Justamente isso aí. Mas os rubi do relógio, eles são bem minúsculos, né? Sim. Alguns eletrônicos ainda tem, os automáticos principalmente tem, os mais antigos então tinha mais. Mas o rubi ele é muito pequenininho, ele é uma pedra natural, uma pedra muito resistente. E essa pedra ela não dá fundição, você não consegue pegar 10 pedrinhas e fundir ela e fazer uma maior. Então você não consegue reutilizar esse rubi, né? Você não consegue tirar ele de um relógio e falar, vou tirar os rubis daqui e vou aproveitar em outra coisa. Olha só. O rubi é único, ele é do relógio, não tem o que fazer. Eu posso tirar de um relógio que seja igual para colocar em outro que seja igual. Né? O mesmo mecanismo, ele não serve em outro. Tá. Não dá certo. Diferente de um ouro, por exemplo. Do ouro, Isso. exato. O rubi não tem desmanche. O rubi tá ali, é uma pedra. Ele é o único que é assim? Ou, por exemplo, a esmeralda, essas coisas também? Todas as pedras naturais são assim. Elas não são... Lógico que você tacar fogo com alta pressão, pode até ser que derreta. Mas você não vai conseguir formar uma nova pedra. Legal. Interessante isso. Ela acaba ali. Né? Então a esmeralda, como você falou, por exemplo, a esmeralda ela é uma pedra verde, né? Não é nada, uma pedra verde. E ela é tirada do solo, em profundidade e tal. É uma esmeralda que não aguenta muito fogo. Ela já é o contrário do rubi. Se você esquentar um pouco a esmeralda, ela estoura, ela estronda. Ela vira em farelo. O rubi, você pode tacar muito fogo nele que ele não estronda. Então tem qualidades de pedra. O rubi o rubi é o vermelho, né? Isso, o rubi é vermelho. Ô, Vanderlei, e aí, vamos lá então. Aí vamos retomar aqui, quando você chegou em São Gabriel do Oeste, que isso é bacana também, né? Ver a história, a trajetória de São Gabriel do Oeste. Sim. Isso foi em que ano? 99.
99. 99. E era uma outra cidade, né? Era uma outra cidade. Nossa. Na época, quando eu cheguei em São Gabriel do Oeste, meu pai e minha mãe moravam na rua Pernambuco, né, logo aqui embaixo. Hoje só minha mãe, meu pai já é falecido. E não tinha muros em volta da casa. Botijão de gás podia ficar do lado de fora. Era bem tranquilo. Ô, vida boa, hein? É. Mas isso já 25 anos atrás, né? Que hoje faz 25 anos que eu estou em São Gabriel. Vai fazer agora... Não, já fez esses dias. Eu ia falar a minha idade, mas não é. 25 anos atrás, então, a gente chegou em São Gabriel do Oeste e era bem diferente. Era bem tranquilo. Era interessante, sabe? Eu vim de Rondonópolis, então, uma cidade, na época, de 180 mil habitantes. E cheguei aqui em São Gabriel, você ia caminhando na rua, todos te cumprimentavam. Eu achava isso bacana e estranho ao mesmo tempo, né? Porque cidade grande ninguém vê ninguém, né? Sim. Aí você chega numa cidade pequena, onde todos se conhecem, né? Você passa ali. Ou quando eu ia pro centro, meu pai ia junto, porque então eu não tinha conhecimento na cidade, não tinha conhecidos, aí era junto, esse aqui é meu filho e tal. Na outra vez que eu ia já, você é filho do Búcio lá, do vozinho da joia, alguma coisa assim, então já era muito fácil, né? Muito acessível. Mas o crescimento faz parte, que nem hoje nós temos uma cidade mais desenvolvida, cada vez melhor, e isso também é importante. Mas a tua pergunta é bem bacana, sabe? Era uma outra cidade. Legal. Bem diferente. E aí você veio para trabalhar a convite do seu pai e desde então já permanece trabalhando? Sim. Sempre com joia? Com joias. Tá. Na época, então, eu vim trabalhar com ele, aprender o ofício de ourives, né? De fabricante de joias. Ourives é um nome interessante Ourives. também. Eu não conhecia. Ourives, joalheiro, né? Uhum. E aí vim trabalhar com ele e aprendi. Aprendi, então, o ofício de joias. Hoje, então, como eu falei, já fazem 25 anos que eu estou aqui. 25 anos desde do primeiro dia que eu cheguei, então a gente foi aprendendo a moldar o ouro, né? Aprendendo a fazer joias. E ao mesmo tempo consertando relógio. Entende aqui? Então o ofício de consertar relógio, esse eu continuo. Mas assim, como eu falei antes já, a joia é espetacular, né? Aquilo sempre traz uma nova alegria. E as joias no trabalho artesanal, ela não sai uma igual à outra, vamos dizer assim, a cópia, né? Uhum. Porque a cópia ela sai no trabalho industrial, onde vão lá e injetam, né, uma máquina que faz. Mas o nosso não, entende? Então é sempre uma novidade, é sempre uma peça nova, é sempre uma ideia nova, né? Que nem até essa semana lá eu fiz um pedido de umas pedras, umas pérolas, né? Que me bateu uma ideia, porque meu primo de Campo Grande, ele tá para fazer bodas de pérola o ano que vem, e ele quer dar uma aliança de pérolas para a esposa dele. E ele me pediu uma ideia. E aí eu fiz bodas de pérola há 4 anos, que é com 30 anos, né, bodas de pérola. Então eu fiz a minha de bodas de pérola e nós mostramos para ele a foto e tal. Ele achou bacana, mas ele falou, ó, vê o que vocês têm de ideia, manda para mim. E eu encomendei umas pérolas e eu vou fazer uma ideia nova. Então essa eu tirei da minha cabeça, né? Eu falei, vou fazer. Então eu vou fazer uma peça para poder mostrar para ele, exclusiva para poder mostrar para ele. Então, É só uma pergunta, é surpresa? Não. Porque, A surpresa vai ser para a esposa dele, mas vai que ela vê o vídeo, né? tem que ver quando que vai pro ar, né? Mas bacana. E hoje como é que tá? Como é que a loja, da onde surgiu? O nome veio lá de trás, desde sempre com seu pai? Como é que funciona? Então, a gente tem até fizemos uma pesquisa aí. Nós começamos com joalheiros na família desde 1949. Então, a gente tem uma história longa aí, uma trajetória longa de joalheiro, né? De joalheiro na família, né? E quando eu comecei então minha loja, antes de eu começar a minha loja, nós tínhamos começado com uma sociedade entre meu pai, meu irmão e eu, né? E aí depois dessa sociedade, sim, aí eu saí da sociedade e montei a minha loja. A minha loja, então, Designer Joias foi desde o começo. Uma coisa que eu falando de Designer Joias, que eu sempre achei, assim, não fui muito a favor de
Da inglesização. De colocar um nome estrangeiro, né? E no fim das contas coloquei na minha loja um nome estrangeiro. Exato. Mas foi feito em votação, né, da família em casa, né? Minha esposa, meus 2 filhos e eu. E foi escolhido esse ali. Então eu fui vencido e ficou Designer Joias. É um nome um pouco mais difícil de ser dito, né? Mais fácil de ser lembrado. Não, nem todos conseguem falar ele, né? As pessoas, muitas pessoas então elas designer, né? Isso. Designer, porque se escreve designer. Mas então até quando alguém pergunta como é que é o nome da loja, designer, se escreve designer para ficar mais fácil, a gente já fala logo. Já faz tudo. Mas no fim das contas ficou. Até meu filho outro dia falou: pai, uma hora dessa nós temos que trocar o nome da loja. Falei, então, isso é uma coisa que eu não concordo, já que nós viemos agora já fazem, agora hoje já fazem 14, 15 anos, 16 anos, já está indo para 16 anos que eu estou com loja aberta com esse nome, fica difícil trocar, né? Designer já é referência na cidade, né, cara? Sim. Referência. A maioria das pessoas que eu ouço falar onde eu vou comprar um presente, vou ver um anel de noivado, de compromisso, eu vou lá na Designer. Então, a gente trabalha bastante para isso, né? Para tentar ser visto aí, para tentar ter o cliente e atender da melhor maneira possível. Por quê? Porque o atendimento, isso é o que traz o cliente de volta, né? Sim. Faz uma... E qual que é o endereço da loja? Como é que o pessoal encontra lá na Designer Loja? Então, Designer Joias hoje, inclusive, está com um nome novo, né? Um nome diferente, e estamos dando mais um passo. Logo em breve aí vai ser Designer Joias Ótica e Joalheria Limitada. Ela está saindo está partindo para limitada. Ela está ficando sem limites. Sem limites. E fica na Rua Paraná, 1645, ao lado da Móveis Caldeirão, ao lado da Itaipu. Bem de esquina. Em frente à farmácia Super Popular. E o que a gente encontra ali? Joias em ouro, joias em aço, joias em prata, semi-joia, relógios, facas, bombas de chimarrão, cuias, e entre outras. E aí o item mais importante aí, que eu sempre falo assim, que vender é muito importante, mas também é importante a fabricação da joia, né? E a gente fabricamos, consertamos, né? Fabricamos quase todos os tipos de joia. Traga sua ideia, leve uma joia. Legal. Traga sua ideia, leve uma joia. Uma joia para hoje, para amanhã, para prosperidade, para ficar para herança. Aí, É herança. uma verdade, uma verdade. E é como é bacana, né, Vanderlei, a gente está conversando, e a joia, os anéis, né, normalmente são nos lugares ou nos momentos mais especiais da vida, né, da pessoa. Formatura, no casamento, no noivado, né, de 15 anos, né, tem muito também. Verdade. O anel de 15 anos. É verdade. Então acredito eu que é o que te traz, né, aquela satisfação de entregar e o cliente brilhar o olho, não só pelo ouro, né? Mas pela joia ali, pelo tudo que representa, né? Exatamente. O senhor comentou, por exemplo, que há mais de 70 anos tem joalheiros na família. Né? Como que é o nome da profissão mesmo? Ourives. Ourives. Tem ourives na família. Provavelmente, e eu digo nem provável, talvez certeza, que lá o primeiro ourives da família produziu alguma coisa que até hoje ninguém usa. É possível. É bem possível. Sim. Eu sei que o meu pai fabricou então uma última bomba de chimarrão para ele, né? A história era então que quando ele ficasse de mais idade ele iria sentar e tomar chimarrão com aquela bomba. Uma bomba diferente, uma bomba maior, cheia, cravejada com rubis, né? Uma peça exclusiva, assim, né? E essa peça ela foi usada, se não me falha a memória, minha mãe falou 2 vezes. Porque ela é grande, então ela precisa de uma cuia grande. Uma cuia grande. Ela precisa de erva, ela precisa de bastante pessoas para tomar chimarrão. E eles acabaram não usando a bomba deles de tomar chimarrão. Ficou uma joia guardada. Essa joia ainda está guardada, ela está com a mãe, né? Está guardada. Mas é interessante, né? Uma peça que vai ficar um dia desses, exatamente isso que eu falei antes, é uma herança. Alguém vai ficar com essa herança.
não estou falando que eu quero que nada, mas é bem interessante a situação. Por quê? Porque é uma peça exclusiva. Sim. Isso é uma lembrança muito grande do legado, né, da história do meu pai. Isso é bem importante. É uma peça que traz com ela talvez toda uma vida, né? Sim. Não é o quanto ela vale monetariamente, né? É sentimental. Sim. Eu entendo. O meu filho, ele sempre fala que ele queria essa bomba para ele. Né? Fala, eu vou pedir para a avó essa bomba e tal, né? Mas ela não dá a bomba. Ela falou, não, essa é minha. É a herança do pai também, né? A lembrança do pai. Né? Então ela deixa isso guardado lá. É bacana. Muito bom, cara. Isso aí. Então, Wanderley, agora falando um pouco da Cisga também, né? Você também, igual eu lá, o João também, a gente tá junto lá e na diretoria, né? O que você vê pros empresários da cidade, né? A importância da Cisga. Qual que é o seu olhar da Cisga hoje? Então, comentamos um pouquinho antes já a respeito da Cisga, né? A Cisga, eu acho um trabalho muito importante da Cisga em São Gabriel do Oeste. E não só como São Gabriel, mas assim como modo geral, né? Como cidade, estado, país, né? De repente a Cisga não é vista lá numa outra cidade mais distante, em outro estado. Mas a gente fala muito de modelo também, né? E a Cisga, ela é um modelo. Ela é um modelo. Nós trabalhamos fortemente para que ela seja uma das melhores. Mas o que é? Por que ela tem que ser a melhor? Ela tem que ser a melhor no atendimento ao cliente, ao público, ao empresário, fazer sempre o melhor. E é isso que nós estamos pleiteando hoje na Cisga. A Cisga, ela veio de um crescimento. Tem muitas pessoas que a gente pega a história da Cisga, né? Os primeiros que estavam lá, os primeiros que investiram seu tempo, né? Os primeiros diretores, os primeiros presidentes investiram seu tempo, seu dinheiro, seus valores para poder fazer com que a Cisga ela venha estar onde ela está hoje. Eu vejo uma entidade que cresce bem, mas ela cresce, principalmente nesse momento, ela cresce em prol ao empresário. Ao empresário por quê? Porque se é o empresário que, entre aspas, mantenha a Cisga, ele precisa de retorno da Cisga. E é isso que eu sempre pleiteei, né? Sempre falei, ó, quando a Cisga está bem, o empresário ele precisa de retorno. E automaticamente, se o empresário recebe o retorno, o cliente de cada empresa ele recebe um retorno. Assim como está para acontecer agora a promoção do final do ano. Natal Feliz. Natal Feliz. Uma baita promoção. Acredito que é uma das maiores, se não a maior, né? Nos últimos tempos aí. Quer dizer, isso é reflexo do quê? De um trabalho bem feito. Os recursos arrecadados, eles voltam pro empresário, que o empresário vai estar dando para o cliente. Ou seja, o cliente compra na minha loja, eu faço meus pagamentos na Cisga, né? A Cisga devolve em prêmios que eu vou dar para o meu cliente. É uma mão que vai, uma mão que vem e funciona. E isso sem falar dos trabalhos que são exercidos ali, que são sempre feitos com muita qualidade. É um trabalho bem sério, né? A gente sabe que é bem sério. E até por isso, vou aproveitar o gancho agora, né? Até por isso que eu sou tesoureiro lá, porque eu também sou bem sério. Sempre, toda vez que ele vai lá, ele tá bem assim, ó. Sério. Tá certo. Sério. Falando com a gente. Não, mas eu gosto das coisas muito certas. Eu, tem hora ou outra lá, até as meninas, não sei se o João, mas enfim, o pessoal às vezes deve me achar bem chato, sabe? Porque se eu vejo alguma situação que eu vejo que tem algo que não está correto aos meus olhos, eu pergunto, questiono e vou lá, falo, ó, por quê? Assim, assim, assado. E faz certinho isso. E até porque é a minha função, né? É a minha função lá dentro. E eu preciso, para o meu próprio ser, para o meu próprio eu preciso que esteja certo. Porque senão amanhã, como é que eu vou estar? Né? Então, até porque, linkando a tesouraria da Cisga com o trabalho de joias, né? É algo bem interessante, porque, por exemplo, você
levaria seu ouro e entregaria para qualquer ourives? Não. Sem conhecê-lo? E até o que o senhor comentou lá no início, né? Isso. Eu comecei esse mesmo trabalho em Camapuã há 12 anos atrás, 13 anos atrás. Eu cheguei lá entregando cartão nas lojas, né? Uma bolsa com catálogos dentro, uma balança de ouro, uma calculadora, uma caneta, uns envelopes. Fui entregando cartões lá, conversando com o pessoal, explicando que eu tenho joalheria em São Gabriel do Oeste e que eu traria o serviço de lá para cá, faria o serviço aqui, depois com o serviço pronto eu levaria de volta lá para entregar. Aí eu de novo pergunto, no primeiro dia que você me viu, você entregaria essa joia para mim trazer de lá aqui? É difícil. É difícil. Esse cara louco aí vai pegar meu ouro e vai embora. Isso, exatamente. Entendeu? Eu tinha que passar credibilidade. Eu tinha que passar confiança para o cliente para ele me entregar. E Camapuã, eu conhecia muita pouca gente lá na época. Bem pouca gente mesmo. Enfim, no primeiro dia, só para encurtar a história, no primeiro dia eu já trouxe um par de brincos para colocar tarraxas, na primeira vez que eu fui lá. E aí depois foi pegando, foi engrenando. Passou o tempo, passaram 6 anos, eu montei loja lá, montamos loja em Camapuã. Entende? Então, a confiança, a credibilidade é muito importante. E para você ter credibilidade, tem que ser feito um trabalho certo. O trabalho tem que ser honesto, né? Eu não posso pegar de você o seu ouro e aí fazer sua joia. Sobrou um pedacinho aqui. Mas esse pedacinho ele não vai ver, né? Não, ele não é meu. E aí pessoas até hoje chegam na loja e falam, mas o que eu vou fazer com isso aqui? Não sei. Mas é seu. Se você quer me dar ele, eu aceito. Agora, se não, ele é seu. Entende? Guarda lá, tá? Pessoas, não, mas isso aqui... E aí pessoas voltam a falar assim, pô, mas você foi o primeiro na história até hoje que devolveu. Pois é, mas não é meu. Entende? Então é credibilidade, é trabalho sério. Trabalho honesto. Trabalho honesto. E isso também eu procuro fazer na tesouraria da CISGA. E não só na tesouraria, como em todo, né? Nas reuniões, quando a gente está lá, quando dá uma ideia, quando leva uma ideia, quando leva uma proposta, quando ouve uma proposta, quando dá um retorno à proposta, sabe? Sempre trabalhar com seriedade. Não trabalhando exclusivamente para outros, mas para o bem em comum. Sim. Né? Fazendo com que aquilo ali dê certo. Até um gancho aí, importante a gente frisar que nenhum diretor ou conselheiro ou presidência ali ganha nada, né? Não são remunerados, né? Exatamente. Pelo contrário, a gente disponibiliza de tempo, né? De estar com a família, enfim, de estar se especializando, estar na sua empresa, descansando, né? Para estar lá para um bem comum. Sim. Né? Acreditando no quão importante é o empresário para a sociedade como um todo, né? Isso. E principalmente buscando o seu, né? Sim. Que todo mundo ali quer melhorar a cidade para estar melhor e assim continuar, né? Evoluindo e crescendo. Então isso é bacana. E Vanderlei, a gente tem uma questão que a gente sempre fala assim, por exemplo, se fosse dar uma dica para essa juventude de hoje, né? Primeiro, assim, quando que foi o start seu para ser empresário? Você já comentou lá atrás, né? Foi, né, sempre, né, junto lá com seu pai, enfim. Mas se fosse dessa juventude que tá vindo agora, o que você daria de dica e de conselho? De conselho para quem tá querendo iniciar nessa parte do empreendedorismo? Aquele jovem de 16 anos, 15, 14, que pensa, cara, queria mexer com joias. Queria fazer minha própria bomba de chimarrão, che. Olha aí, que barbaridade. Então, como eu já falei antes, a fábrica de joias ela não é algo tão simples. É uma faculdade. É uma situação bem... É lógico que você pode ser ourives com poucos dias de trabalho. Mas se você vai conseguir resolver os problemas que acontecem durante o dia a dia, se você vai conseguir atender o cliente com qualidade... no começo ali talvez não seja tão simples, mas eu acredito assim que todo aquele que busca e quer mesmo consegue. Entendeu? Então o jovem que tem interesse, que quer pensar em trabalhar com joias, aqui em São Gabriel, por exemplo, nós não temos uma escola ou alguma coisa nesse sentido. Isso aí vai conseguir só em cidades maiores. Acho que nem Campo Grande não tem, provavelmente só São Paulo. Mas, de qualquer forma, se tiver a possibilidade de alguém que esteja precisando de um aprendiz de ourives, que busque,
que vá atrás, que conquiste. Por quê? Porque o ramo de joias é um dos mais antigos do mundo, né? Começo da história lá, se tu pegar a Bíblia, por exemplo, tu vai ver que lá nos primórdios tinha os artesãos de joias que faziam as joias em ouro, né? Em ouro e em prata. Então, e também é uma profissão que não se acaba, porque por mais que tenham máquinas, vem modernizando cada dia mais. Volto a frisar, o nosso trabalho ainda é bem manual, né? Usamos máquinas, mas mais máquinas pequenas, mais manualmente mesmo. Hoje em dia tem cada dia mais máquinas modernas e tal, só que o trabalho manual ele não acaba. Por quê? Porque a máquina, em geral, ela produz não só uma peça, ela produz mais do que uma peça para ser compensatória, para valer a pena. E automaticamente cada máquina ela é muito cara. Entende? Então, se você comprar uma máquina para cada joia, você vai ter que ter um monte de máquina, vai ter que ter um gasto muito alto. Então, o ourives, da forma tradicional, o que precisa de, entre aspas, aí, poucas ferramentas para trabalhar, esse sempre vai existir, né? Sendo numa joalheria, sendo dentro de um quartinho em casa, né? Porque ele tendo uma salinha dessas, ele consegue montar uma oficina para conseguir trabalhar, né? A minha é maior porque a gente já tem mais coisas, mais opções, mais formas, mas consegue-se trabalhar em pouco espaço, entende? Mas tem que buscar, tem que ir atrás, tem que querer mesmo, mas querer com vontade, porque realmente é um serviço que precisa dedicação e tempo para você conseguir entender aquilo que eu já falei antes, entender o que o teu cliente quer e conseguir da melhor forma possível entregar para ele. Legal. E é uma profissão mundial, né? Mundial. Sim, pessoa, um bom ourives trabalha no mundo todo, né? Qualquer lugar do mundo tem. Legal. E agora, a título de aprendizado mesmo, como é que eu consigo identificar se um ouro é verdadeiro? Quantas gramas tem? Como é que funciona assim, bem de uma forma simples, né, que a gente consiga entender? Deu uma de Mr. M agora. Tá. A questão do ouro, ele não é tão simples de identificar. Eu, vamos dizer assim, não... É o tempo. O tempo, então, mostra, a gente consegue identificar bastante olhando a peça, né? Mas eu, como eu falei, já fazem agora 25 anos que eu estou nisso, então automaticamente a gente já adquire um pouco de conhecimento. Pegando a peça pelo peso dela na mão, olhando ela, eu já consegui identificar, vamos dizer assim, pelo menos 80%, 90% das peças só olhando. Mas o leigo, pessoas que então não têm esse tempo de trabalho, é melhor levar numa joalheria. Melhor levar porque a qualidade das peças, da semijoia, enfim, do todo ali, está cada vez melhor, o acabamento está cada vez melhor. E automaticamente, se a pessoa não conhecer e não levar para alguém que conheça, ele não vai identificar, né? E aí, na joalheria, como testa? Nós temos uma pedra e um ácido, né? Então, a gente raspa o ouro nessa pedra, coloca um ácidozinho em cima. É um produto próprio para isso, né? E esse, então, vai identificar se a peça é ouro ou não, né? Então, ele precisa de um teste. Isso é uma forma. Tem outros testes, que são testes, aparelhos eletrônicos, que também testam. Mas aí, de novo, entramos naquela fala de ser caro. Sim. Um aparelho eletrônico para teste de ouro, teste de diamante, teste de pedra, são aparelhos mais caros. Automaticamente fica inviável. Eu vou comprar um teste para comprar ouro na rua por aí. Não é viável, né? Entende? E cuidar muito, porque charlatão, pessoas que vendem coisas erradas, tem muito por aí. Em geral acontece uma história que eu sempre gosto de contar. Por quê? Porque eu não acho importante, eu não acho interessante pessoas comprarem ouro dos outros achando que é ouro e não é. Por quê? Porque, cara, todos suam para ganhar o seu, né? E aí você vai, às vezes, achar que você vai lucrar em cima. Não. Em geral acontece nos postos de gasolina, enfim. Uma pessoa chegando ali te falando, quebrou meu carro, tô com uma barrinha aqui. E não é ouro. Isso é um latão. Latão é um material amarelo semelhante ao ouro, porém mais leve, né?
E se você derrete, faz uma barra, ela é muito parecida com ouro. Para quem não conhece, vai comprar. E essas pessoas, o que elas fazem? Elas chegam falando assim, não, isso aqui eu comprei lá, eu extraí lá, não sei o quê. Estou vendendo é porque meu carro quebrou, é porque não sei o quê. Inventam uma história e você acaba se comovendo com aquela história, querendo ajudar a pessoa e se beneficiar, porque sempre tem os dois lados, né? E aí você compra e aí você perde o teu dinheiro. Então, cuidado. Sempre é algo muito bom, né? Sim. Antes de fechar o negócio, primeiro vá a uma joalheria. É algo muito triste. Pede para testar, porque a gente sabe o suor que cada um tem para ganhar o seu dinheiro e depois para perder aí pra gente, que sem vergonha não é fácil, né? Bom, entrando no assunto que o senhor comentou do Natal Feliz e a volta pro empresário, vale destacar que esse ano, R$100 mil em prêmios. Desses 100 mil, 60 mil são em poupança e 40 mil reais vão voltar pro empresário em Vale Compras. Olha aí. Toda semana, quando a gente soltar esse vídeo, já vai estar acontecendo a promoção, ela já está agora, né? Toda semana, R$2 mil para 2 pessoas, 1.000 para cada. Toda sexta-feira a gente sorteia para quem escaneou os cupons, quem foi no mercado e colocou o CPF na nota, escaneou lá também. E sempre muda. Então, as pessoas que foram sorteadas semana passada, se elas compraram, vão estar de novo. Se não compraram nessa semana, elas não entram no sorteio. Ô, João, só um detalhe. Então, aquela pessoa que guarda tudo, para cadastrar tudo de uma vez, não é vantagem. Não, ela tem que ir lá escanear. Ela pode guardar o físico. Tá. Guardar o físico e colocar lá perto do dia. Mas o QR Code tem que escanear, cara. Escaneio já tá valendo para esse sorteio de R$1.000, 2 sorteios. Isso aí, imagina você vai lá e escaneia só um. Gastou R$2 no mercado e leu o fiscal também. Ganhou milão. Ganhou milão lá do nada. Pô, aí é muita vantagem, hein? Bom. Fora que lá no dia, quem tiver presente no centro de eventos, pro show de encerramento, mais 20 mil. Então é 20 mil em encerramento, 20 mil distribuindo em vales compras toda semana e 60 mil reais em poupança. Maravilhoso, hein? Muito bem. Então convidar também Show de bola. os empresários que quiserem conhecer um pouco mais da Cisga, né? Quiserem se associar, participar das promoções, né? Quem sabe vir aqui no podcast também. Sim. Falar Tem o sobre a sua Sebrae que é empresa. parceiro, tem diversos cursos, capacitação, né? Tem muita coisa lá, cara. Fora o network, né? Que isso aí também é fantástico. É fantástico. Olha aqui, ó, que pessoas incríveis que eu conheci. Tá vendo? Se a gente for ficar falando aqui das vantagens, dá bastante tempo, né? Mas maravilha. Bom, a gente tá chegando no tempo, né, João? Que Isso. empresário não dá para ficar também muito tempo aqui conversando e falando, mas foi uma conversa muito boa. Agradecer, Vanderlei, né, novamente ter vindo aqui, confiar na gente, né? Isso é uma conversa muito bacana. É sempre bom conhecer o passado, vou falar o passado, a história das pessoas que convivem com a gente, Sim. né? Isso é muito legal. Bacana. Pessoal, obrigado. Agora a gente vai deixar as últimas palavras do Vanderlei, né? Novamente, obrigado, João. Obrigado. Tá junto Pode nessa também. empreita aí com... Opa, né? pegar firme nessa, que vai dar certo. Show. Obrigado, pessoal. Fala, Vanderlei. Legal. Pessoal, então assim, designer joias e presentes, ótica e joalheria. Estamos na Rua Paraná, 1645, assim como eu já falei antes. Estamos prontos para lhe atender. Traga sua ideia, leve uma joia. A minha esposa Elza e eu estamos lá para te atender. Minha esposa sempre participou de toda essa história, né? Ela fez parte de toda essa história e jamais eu poderia deixá-la de fora. E assim, venha participar dessa família, dessa história da Designer Joias também, assim como o todo de São Gabriel do Oeste. Precisando de uma joia, de um relógio, de um presente, Designer Joias, coração de São Gabriel do Oeste. Obrigado, Deus abençoe a todos. Isso aí, ótimo. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.